إنها لثورة حتى النصر. وشكرا. O presidente da Câmara diz que republicanos estão prontos para governar. Escolha para a equipe de Trump impacta cenário político na Flórida. No Brasil, autoridades investigam o atentado a bombas no Supremo Tribunal Federal. No Peru, manifestantes aproveitaram a cúpula da APEC para exigir mais segurança no país. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. O presidente da Câmara, Mike Johnson, se encontrou com o presidente eleito, Donald Trump, em uma espécie de conferência republicana. O presidente da Câmara, Mike Johnson, se encontrou com o presidente eleito, Donald Trump, na quarta-feira em Washington. Em coletiva, Johnson falou, entre outras coisas, que os republicanos estão prontos para governar. We want to deliver for the American people. We're going to bring down the cost of living. We are going to turn American energy dominance back on. We are going to secure the border. We're going to take care of our stature on the world stage to restore peace through strength again. And all of the things that are concerning people, from woke ideologies in the schools and the business place to all the other chaos that we've ensued with the rising crime rates and everything around the country. Uma das primeiras pautas do novo Congresso em janeiro deve ser a busca por acordo sobre uma resolução orçamentária fiscal de 2025. A empresa norte-americana Meta recebe multa milionária da União Europeia. A proprietária do Facebook é acusada de violar as regras antitrust. A Comissão Europeia multou nesta quinta-feira a Meta em 797 milhões de euros, ou seja, 840 milhões de dólares. A empresa norte-americana Meta é acusada de práticas abusivas que beneficiariam o próprio serviço de anúncios classificados online, o Facebook Marketplace. Para a Comissão Europeia, a Meta impôs condições comerciais injustas a outros provedores de serviços de anúncios classificados online. Em resposta, a Meta disse em um comunicado que vai apelar da decisão e que, enquanto isso, vai trabalhar rapidamente para encontrar soluções para os pontos levantados. A decisão da comissão argumenta que a Meta impõe o marketplace a pessoas que usam o Facebook em um embate ilegal. Já a Meta diz que os usuários do Facebook podem escolher se querem ou não se envolver com o marketplace. A seguir, na Flórida, um caso inusitado. Mulher dá à luz em pleno saguão de aeroporto. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. E as escolhas do presidente eleito Donald Trump para compor
o novo governo deve impactar a política na Flórida. As informações com a repórter Lorena Gomes. Na Flórida, 3 nomes foram escolhidos por Donald Trump para assumirem a nova administração formada pelo presidente eleito. Um dos destaques é o senador Marco Rubio. O futuro secretário de Estado tem 53 anos, nasceu em Miami, é filho de imigrantes cubanos e já ocupou vários cargos políticos antes de se tornar senador. Cabe a Ron DeSantis agora nomear o substituto do Marco Rubio para ocupar a cadeira até 2026. O governador da Flórida, inclusive, parabenizou as escolhas de Trump no estado. No perfil oficial no X, DeSantis citou Marco Rubio e os deputados republicanos Matt Gaetz, escolhido para atuar como procurador-geral, e Mike Waltz, que vai servir como conselheiro de segurança nacional. E agora a gente fala sobre a chegada de uma tempestade. O Centro Nacional de Furacões está monitorando a depressão tropical 19, que pode se tornar uma tempestade e ainda nada confirmado, mas um possível furacão. Sara está se movendo para o Mar do Caribe nos próximos dias, pode levar inundações e deslizamentos de terra a regiões da América Central. Com essa movimentação, a Flórida pode ter chuvas e ventos mais fortes na próxima semana. E agora um caso assustador para uma família em Cape Coral, aqui na Flórida. Uma mulher disse que se preparava para dormir quando ouviu um barulho na porta da casa dela. Ao olhar pelas câmeras, viu um jacaré. Assustada com a visita inesperada, ela ligou para o 911. Os policiais fizeram a retirada do animal. A moradora acredita que ele tinha quase 2,5 metros de comprimento. E por falar em caso inusitado, olha só essa história. Uma mulher deu à luz no aeroporto de Miami diante de uma multidão. As imagens mostram a mulher no chão com o bebê no colo, recebendo a ajuda da segurança. O parto aconteceu em pleno aeroporto de Miami, sob os olhares de uma multidão. A passageira pegaria um voo para outro estado quando a bolsa rompeu. O estado de saúde dela e do bebê não foi informado. No próximo bloco, no Brasil, autoridades investigam o atentado a bombas no Supremo Tribunal Federal. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e, principalmente, esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Autoridades investigam o atentado a bombas no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Um homem que tinha artefatos no corpo morreu. Todos os detalhes dessa e outras notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. O BOP do Distrito Federal desativou 3 bombas na Praça dos Três Poderes em Brasília nesta quinta-feira. A Polícia Federal já abriu um inquérito para investigar as explosões que ocorreram em frente ao Supremo Tribunal Federal na noite de quarta-feira. Segundo a PF, pelo menos 2 bombas explodiram no local. O corpo de um homem foi encontrado. Ele teria atirado um dos explosivos na estátua que fica em frente ao STF e o outro teria explodido na mão dele. Próximo ao estacionamento da Câmara de Deputados, também houve outra explosão. Segundo o Departamento de Polícia Legislativa, as ações ocorreram com poucos segundos de diferença. O STF informou que os barulhos foram ouvidos durante a sessão e que os ministros foram retirados em segurança. E o homem que cometeu o atentado a bombas em frente ao STF chama-se Francisco Vanderlei Luiz.
Ele tinha 59 anos. Um vídeo feito pelas câmeras de segurança do local mostra o momento em que a polícia e logo em seguida um robô se aproximam do corpo após a explosão. Francisco era catarinense e trabalhava como chaveiro. Em 2020, ele foi candidato a vereador pelo PL, mas não se elegeu. Há 4 meses, ele havia se mudado para Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Nas redes sociais, ele tinha um perfil ativo e compartilhava conteúdos relacionados à política, religião e teorias da conspiração. Na plataforma X, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, publicou uma nota onde classifica a ação de Francisco como um ato isolado e pede pacificação na política. E agora, mudando de assunto, um estudo feito pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, comprova que a castanha do Pará, conhecida no mundo como castanha do Brasil, tem grandes poderes contra inflamações e na prevenção da obesidade. Durante a pesquisa, 56 mulheres com sobrepeso e obesidade receberam tratamento para perda de peso. O grupo foi dividido em 2 turmas. Uma consumiu a castanha durante a dieta de emagrecimento, a outra não. Depois de 8 semanas, uma análise de sangue mostrou que as mulheres que comeram a castanha apresentaram concentrações de marcadores inflamatórios menores que o grupo que não ingeriu. Os pesquisadores acreditam que, apesar da rica mistura de nutrientes da castanha, o bom resultado foi a alta quantidade de selênio que ela possui. E agora uma última notícia. Nesta semana, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas do estado. E nós fomos às ruas para saber a opinião da população sobre esse assunto. Confira. O uso de celulares em salas de aula, recreios e intervalos já não vai mais fazer parte da realidade dos estudantes das escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. A exceção é válida para uso pedagógico, com supervisão do professor, ou situações que envolvam acessibilidade e saúde. Para os pais, a notícia é vista com bons olhos. Eu, como pai também professor, né, pai de 3 filhos, acho que é muito importante essa proibição, né, porque as crianças, infelizmente, não têm um limite, né? Acabam ultrapassando os limites do uso de celular, de telas. E o intervalo, muitas das vezes, é o único meio lá que eles podem estar socializando na idade deles, né? Brincando, socializando. Eu acho que isso é muito importante nos intervalos. Eu, particularmente, eu tenho um filho que ainda não está em idade escolar, mas não leva o celular para a escola. Eu acredito desnecessário mesmo o uso das crianças com o celular da escola. Eles precisam interagir e nós, como mães, se precisarmos entrar em contato com eles, tem outros meios, e não necessariamente falar com eles pelo celular. Mas, já entre os mais jovens, a receptividade não foi tão boa assim. Eu acho que o maior problema que nós jovens vai sofrer vai ser a falta de informações. Geralmente, quando a gente está no intervalo, a gente sempre acaba ligando os aparelhos e vê o que está acontecendo no mundo. Vai ser difícil socializar com os amigos, porque a gente nasceu com as telas na mão e a gente não conversava muito com os colegas. E agora a gente vai ter que aprender a conversar e socializar com os amigos. O projeto ainda aguarda a sanção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para entrar em vigor. Mas em Brasília, um projeto semelhante a este também está sendo debatido pela Câmara de Deputados. O assunto já foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara e enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. Um estudo realizado em 2015 pela Kaspersky Lab apontou o Brasil como o 8º país em acesso de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios, como violência, drogas e pornografia. E esses acessos, muitas das vezes, são por meio do aparelho celular. Lei bastante interessante. Lei bastante interessante. Obrigado, Arlene Balieiro. Confira agora a cotação do dólar frente ao real. A seguir, no Peru, manifestantes tomam as ruas de Lima na véspera da cúpula da PEC.
Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. No Peru, protestos por mais segurança tentam chamar a atenção de líderes da cúpula da APEC. Na véspera da abertura do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC, diferentes marchas tomaram o centro de Lima na quarta-feira. Eles protestam contra a crescente insegurança no país. As tensões se transformaram em distúrbios. Grupos de transportadores, comerciantes e de sindicatos de trabalhadores realizam uma greve até sexta-feira. São 3 dias de paro e o que veríamos mais bem é, de repente, ver o caso da APEC, porque em la APEC, al igual que lo del Congreso e as autoridades, solamente é o benefício para eles. O protesto é um grito de socorro por uma maior ação governamental contra o aumento do crime e as extorsões aos negócios. Enquanto isso, no Palácio Nacional, a presidente Dina Boluarte condecorava o presidente do Vietnã, na primeira visita oficial ao Peru de um chefe de Estado vietnamita. No Fórum da APEC, que acontece em Lima de 14 a 17 de novembro, espera-se a presença dos presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden. Já em Málaga, na Espanha, fortes chuvas trouxeram mais transtornos ao país. Novas tempestades e inundações chegaram a Málaga na quarta-feira. As fortes chuvas ocorreram antes mesmo de a Espanha se recuperar da última tragédia. Há 2 semanas, as enchentes históricas causaram a morte de mais de 200 pessoas e destruiu casas y propiedades. Hay mucha preocupación en la calle porque aquí hace 5 años subió el río prácticamente 1 metro en la calle. Se cayó los muros del colegio, a los vecinos le entraron agua en sus casas, en los sótanos y la verdad es que fue totalmente, un auténtico desastre. Tensão no Oriente Médio. Líbano ataca Israel com mísseis. O exército israelense afirma que o país foi alvo de um forte ataque com foguetes lançados do Líbano na quarta-feira. As imagens mostram interceptações no céu do norte de Israel e ainda pessoas tentando se abrigar ao lado de veículos, enquanto as sirenes de alerta soaram em uma rodovia na região de Tel Aviv. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.